Gente, o programa de hoje está bem bacana, ele vai trazer 3 assuntos interessantes. Dente de ouro, Exu e Xangô e apropriação da bandeira de Israel por evangélicos brasileiros. Fica que depois da vinheta o negócio vai ficar bacana. Eu sou Hugo Queiroz, teólogo, luterano, dirigente sindical, esquerdopata, ou seja, tudo que não presta. E nesse programa de hoje, conforme eu prometi para vocês, eu vou falar de 3 assuntos intimamente ligados. Dente de ouro, Exu e Xangô e apropriação da bandeira de Israel pelos evangélicos brasileiros. Eu sei como eu vou começar esse programa, eu só não sei como ele vai terminar, eu sei que vai me dar um trabalho danado na hora de editar. Mas tudo bem, vamos lá, eu tô topando o desafio. A principal motivação para fazer esse programa hoje foi o fato de eu estar assistindo o Fantástico lá no final do domingo, né? Aquela hora que a gente vai ficando angustiado, sabe que a semana está começando, tem que trabalhar, ainda mais no meu caso, eu que estou em home office, esposa também, filho de 5 anos em casa e ainda fazer o canal Credo. E aí, de repente, eu me deparo com uma cena sensacional, gente, fantástica. É a do senhor presidente Jair Bolsonaro na rampa do Planalto, tendo ao lado dele um cidadão, não sei de que país, porque ele estava carregando a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. A gente não sabe se ele é brasileiro, se ele é americano, se ele é israelense, se ele é apátrida, se ele é de outro mundo. O mais fantástico é que enquanto as bandeiras americanas e israelenses estavam de pé, a bandeira brasileira estava no chão. Em primeiro lugar, gente, olha só, esse vídeo aqui que eu estou fazendo não é para crentes, tá? De nenhuma espécie de igreja, tá? Seja católica, evangélica. Isso aqui é um vídeo para os não iniciados. Tá bom? Eu vou contar alguns segredos aqui do universo evangélico para os não iniciados, né, para eles poderem entender um pouco dessa loucura que está acontecendo nesse cenário político brasileiro, que se assemelha muito a uma teocracia, em que o pessoal está fazendo coisas que a gente não sabe o que esse povo está bebendo, está fumando, que está levando a galera a fazer essas coisas, né, subir a rampa do Planalto com bandeiras estrangeiras, enfim. Vou contar para vocês aqui um caso da minha cidade. Da minha cidade não, da minha região. Eu sou carioca, nascido na capital, nasci no Lins, sou criado na Vila da Penha, ou seja, eu sou um típico cidadão suburbano. A história que eu vou contar para vocês é do milagre do dente de ouro. Você já ouviu falar? Olha só, se você for crente, não estraga surpresa não, conforme eu disse, esse vídeo é para os não iniciados. Bom, o que aconteceu? No final dos anos 80, início dos anos 90, começou a circular uma lenda urbana, né, como a gente chamava antigamente. Hoje a galera fala fake news, mas no meu tempo era lenda urbana. Estava rolando uma lenda urbana que era, digamos assim, um fato que estava ocorrendo nas igrejas evangélicas, que era o seguinte, que no meio dos cultos, os crentes estavam sendo abençoados por Deus com um dente de ouro na boca. É sério, gente, eu juro pra vocês, é sério isso. Eu sei que você está querendo, você já está rindo, você não está querendo, você já está rindo do outro lado. E quando eu explicar, você vai ver que o negócio é mais ridículo ainda. As pessoas iam para o culto e aí, de repente, surgia a notícia de que lá na igreja do irmão fulano, lá no grupo de oração da irmã ciclana e tal, Deus tinha feito um milagre, que fulaninho de tal entrou na igreja e aí, durante o culto, um anjo do Senhor veio e transformou um dente podre da pessoa num dente de ouro. Eu era muito criança, nem era evangélico nessa época, passei pela igreja presbiteriana, né? Essa é a prova de que eu sou predestinado ao inferno, mas sou predestinado. Eu fui tomar a pé dessa história com colegas na faculdade de teologia que me contavam isso morrendo de rir. Só que eu tive um pastor na igreja presbiteriana chamado João Valença, né? A gente era muito amigo, a gente trabalhava junto, eu, inclusive estava quase indo para a igreja luterana quando ele me chamou para congregar na igreja dele e tal, e acabei ficando muitos anos, fui feliz lá. A gente não tem mais contato hoje, mas é uma pessoa que eu admiro, respeito pra caramba. E ele me disse que na época da história do dente de ouro, ele era, não sei se recém-formado em teologia ou seminarista e tal, e ele foi fazer uma pregação numa igreja na Baixada Fluminense, em que ele chorou durante a pregação, comovido, que já não aguentava mais aquela história de dente de ouro, e disse para as pessoas que se Deus tivesse que fazer um milagre na boca, seria no mínimo botar uma dentadura nova. Ou então dar um dente novo, de cálcio, né? Mas não ficar botando remendo de ouro na cárie. E você tá estranhando, mas é o tipo de coisa, gente, que acontece desde muito tempo no universo evangélico, que agora, né, com os evangélicos sendo quase 40%
da sociedade brasileira e com essa tendência de subida, né, que eu acho que daqui a uns 20 anos a religião evangélica já vai ser a religião da maioria da população brasileira, a gente vai ter que estar cada vez mais acostumado com esse tipo de coisa, né? Vocês ficam rindo da Damares, com o negócio de goiabeira. Eu digo para vocês, eu nem rio dessa história porque é um lance muito comovente. Enfim, não gostaria nem entrar de detalhes porque passa por uma questão muito dolorosa na vida da pessoa, né? Você pensar numa criança, enfim, que foi estuprada e aí teve uma visão divina, tudo bem, foi na goiabeira, mas foi Jesus, né? Impediu ali uma situação de eliminação física, né, da própria pessoa. Enfim, eu estou falando isso num dia muito triste aqui no Brasil, que a gente perdeu Aldir Blanc, né, que um dos maiores poetas da MPB desse país, que penou até achar um leito na saúde pública de um país pelo qual ele brigou tanto, e o Flávio Miliati tirando a própria vida, dizendo que não acredita mais na humanidade. Então a gente tem uma situação de morte morrida, de morte automatada. Então eu acho que com esse negócio de morte a gente não brinca muito. Mas enfim, e conversando com esses amigos, né, na época da faculdade, aí outras histórias começaram a surgir, como por exemplo a lenda urbana de que a Xuxa teria um pacto com o diabo. Se você acha que esse negócio de girar o disco da Xuxa ao contrário é o ápice da loucura, saiba que tem coisa maior. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro das igrejas corria uma versão de que o nome Xuxa seria a junção de dois nomes, né? Que Xu seria de Exu e Xá seria de Xangô. Então seria Exu com Xangô, e que seria a prova de que Xuxa teria pacto com o diabo, mesmo o diabo não existindo no candomblé, sendo algo do universo cristão. Mas por que eu estou falando de Dente de Ouro, estou falando de Xuxa, pacto com o diabo, Exu com Xangô? Porque talvez muita gente não tenha percebido, mas com essa situação aí que aconteceu, daquele cidadão que a gente nem sabe quem é, subindo com a bandeira americana, israelense, um cientista político talvez comentasse aquilo da seguinte maneira. Bom, Bolsonaro é um governante de extrema-direita. Israel está sendo governada pela extrema-direita de Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos é a extrema-direita na mão de Trump. Logo, ele está se alinhando a governos de países de extrema-direita que sejam representativos. Tudo bem. Essa narrativa pode ter lá algum fundo de verdade. Essa busca por um alinhamento internacional com países. O país, no caso, os Estados Unidos, Israel, eu nem considero país. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe uma explicação também para que isso esteja acontecendo no mesmo nível da história do Dente de Ouro, do Exu com Xangô, que dá o nome da Xuxa, que é o fato dos evangélicos acreditarem... Gente, por favor, não ri, tá? Já vou prevenindo logo, vamos ter respeito pela religião alheia. Os evangélicos, eles têm uma crença no fim do mundo, né, ou melhor, no fim dos tempos, de que Jesus Cristo vai voltar das nuvens, né, as trombetas vão soar e as nuvens vão abrir e ele vai descer no momento em que os judeus tomarem posse completamente da dita Terra Prometida, que é lá a região da Palestina. Gente, eu não quero falar de judaísmo, isso tem nada a ver com a religião judaica. Estou falando de Estado de Israel. Então, o que acontece? O Estado de Israel está lá presente, né? Tomou um monte de território lá dos palestinos e tal, veio fazendo uma infiltração lenta, depois foi aquela coisa descarada, hoje está essa política aí dos assentamentos, que é uma coisa horrorosa, né? E não me venha equiparar a reação dos palestinos com a ofensiva dos israelenses. Não tem nem cabimento se fazer esse tipo de comparação. Uma coisa é você estar lá na tua terra, que você está há séculos e séculos, você começar a ser atacado e perder terra, você vai reagir de alguma maneira, né? Então não dá para comparar a ferocidade de quem ataca com a reação de quem está tentando resistir. Bom, mas eu quero dizer o seguinte: existe uma crença de que se Israel tomar posse completamente da cidade de Jerusalém, derrubar a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que está construída ali na área onde foi construído o segundo templo dos judeus. No dia que essa construção estiver pronta, o mundo acaba. O mundo acaba. É sério, gente. Estou com a Bíblia aqui do meu lado. Está aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é o sermão profético sobre a destruição do templo. Está aqui. Tá? Minha Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, com comentários de Lutero, reflexões de Lutero e tal. Esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus na Bíblia, ele foi escrito, muito provavelmente, depois que o segundo templo dos judeus já havia caído, já havia sido derrubado por Tito, né, o general Tito, que era um general romano,
que assediou Jerusalém no meio da Grande Guerra, que durou de 66 a 70, e no ano de 70 os romanos derrubaram o segundo templo. Esse evangelho foi escrito ali pelos anos 80, né, depois de Cristo, ou seja, ele foi escrito olhando no retrovisor da história. Mas assim, eu sinceramente acho que não seria pedir demais dos pastores que fizeram o seminário que fossem, no mínimo, assim, honestos com as suas ovelhas e falassem o que é a história. Não, eles pegam, embarcam numa leitura espiritualizada desse negócio e ainda distorcem o negócio todo. Bom, o que eu quero dizer que tem de mais interessante aqui nesse capítulo do Evangelho de Mateus é que, bom, segundo o próprio texto, Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltaria. E se você bola uma teoria que Jesus vai voltar a partir do momento, né, em que Israel tomar posse completamente da cidade de Jerusalém, derrubar a mesquita de Al-Aqsa e construir um terceiro templo dedicado a Deus no lugar, né? Assim, de uma certa maneira isso é uma contradição em termos, né? Porque você dá para dar pelo menos uma estimada do dia e da hora de que o Cristo estaria voltando. Tipo assim, Israel tomou Jerusalém toda, derrubou Al-Aqsa e está lá removendo as pedras, aí está chegando viga ali pelo mar Mediterrâneo, entrando por um porto ali no Líbano e tal. Bom, dá até para se programar. Gente, eu acho que pelo cronograma da obra, daqui a uns 70 dias o mundo vai acabar. É um oxímoro, gente, é uma contradição em termos. A própria Bíblia, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, mas essa galera ficar forçando a barra, né, pela volta de Jesus, acreditando que se houver uma tomada total de Jerusalém pela religião judaica e aquele tempo for abaixo, subir e tal, não estou dizendo que os judeus querem fazer isso, pelo contrário, tem até uma fotinha muito interessante, se eu achar eu boto aqui na edição do vídeo, tá? Uns velhinhos muito simpáticos, na verdade são os rabinos do Natura Carei, pelo menos assim que eu pronuncio. Quem manja melhor de hebraico pode me corrigir aí, entra nos comentários, me corrija aí pelo menos na pronúncia. Que são uns rabinos judeus que acreditam que a implantação, né, a vinda do Messias, a implantação do terceiro templo, seria algo absolutamente espiritual, da mão de Deus, da vontade de Deus. E que o homem em nada deveria forçar a barra, concorrer para esse tipo de coisa. E aí é sensacional, porque tem umas fotos dos velhinhos lá em Jerusalém queimando uma bandeira de Israel. E aí, assim, é muito bacana, porque aqui no Rio, a gente teve uma manifestação aqui no centro da cidade, na Praça da Cinelândia, onde foi queimada uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel. E aí alguém filmou, jogou isso na internet. Eu lembro que surgiu um comentário de um militante de esquerda, que dizia o seguinte: poxa, aquela filmagem da queima da bandeira de Israel atrapalha muito o nosso partido, porque a gente poderia ter os votos dos evangélicos, mas aí a gente perde o voto dos evangélicos, né? Porque tem um vídeo de um nosso partido queimando a bandeira de Israel. Gente, olha só, em Irã se queima a bandeira de Israel. Nos Estados Unidos se queima a bandeira de Israel. Em Israel se queima a bandeira de Israel por velhos rabinos, né? No Brasil se queima a bandeira americana de Israel desde os anos 80, né? Porque todo mundo sabe, do mundo secular, não estou falando do ponto de vista da fé, esse vídeo não tem nada a ver com fé judaica. Isso aqui a gente está falando de cristianismo e Estado de Israel, a relação dos cristãos com o projeto sionista de instauração lá de um projeto de Estado que seria no Oriente Médio, tá? Que fique bem claro. Então, desde sempre se queimou as bandeiras. Só que o que eu acho assim fantástico é que é até compreensível que a igreja tenha uma visão assim espiritualizada, confunda um Israel celeste com aquele enclave militar que está lá no Oriente Médio, que o pessoal insiste em chamar de país. Agora, o que me espanta mais ainda são assim, militantes de esquerda deixarem de fazer o seu papel pedagógico na sociedade com medo de perder o voto dos evangélicos. Gente, pelo amor de Deus. A esquerda é demonizada na nossa sociedade por trabalho das igrejas, não é só das evangélicas não, é a igreja católica e as igrejas evangélicas também. Tá? São as duas grandes bestas para as igrejas, né? Foi a Revolução burguesa, francesa, e a
a Revolução Bolchevique. Agora, tentando retomar, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, o fato daquela bandeira de Israel estar lá, hasteada atrás de Bolsonaro, enquanto a bandeira, junto com a bandeira americana, enquanto a bandeira do Brasil está lá estirada no chão, com todo mundo pisando em cima, não é só um alinhamento automático de um governo de extrema-direita com um internacionalismo de extrema-direita. Isso aí tem dedo da igreja por trás. Aquela bandeira, quando está lá tremulando nas costas do Bolsonaro, que já é tido como um Messias, porque Bolsonaro, assim, é Messias com M maiúsculo mesmo, ele substituiu o papel de Jesus para os evangélicos. Eu tenho plena consciência, assim, eu tenho plena convicção, né, de que se o Bolsonaro hoje sacasse uma pistola da Taurus, cujas ações subiram porque ele editou um decreto inválido, mas teve impacto no mercado de ações, enfim, e assim, descarregasse na testa de uma idosa de 90 anos cadeirante, os seguidores iriam dizer que ela mereceu, tá? E que o ato dele é bom em si mesmo. Então, quando você pega uma figura tida nesse grau de santidade e vê e expõe ela com a bandeira de Israel por trás, na cabeça dos crentes, o que isso significa? Que esse é o homem que está contribuindo para o plano de Deus, né? Que é a tomada de Jerusalém completa por Israel e que aí Jesus Cristo vai voltar. Ou seja, Bolsonaro é um homem de Deus que está facilitando a consumação dos tempos, a volta de Cristo, a redenção dos crentes que vão ser arrebatados e vão embora e largar você e eu que não creio em merda nenhuma dessa para trás. Então, gente, quando a gente está falando de goiabeira, da Damares, do Exu com Xangô, que é o acróstico, aí, o siglema do nome da Xuxa, do Dente de Ouro do final dos anos 80, na verdade, assim, é todo esse lodo vindo do submundo das igrejas e assumindo a pauta dos noticiários, porque é essa galera que está no poder, né? Dentre os terrivelmente evangélicos de Bolsonaro, não tem nenhum neopentecostal nos ministérios, por exemplo. A Damares é batista. O atual ministro da Justiça, que era advogado da AGU, é um pastor presbiteriano. Mestre, doutor, bilíngue, professor universitário escambau, que chamou Bolsonaro de profeta no combate à corrupção. Vá pra puta que pariu, né? Desculpa, gente. Só pra vocês terem uma ideia de que, assim, Bolsonaro pode ser idiota, mas não é burro. Aquela bandeira de Israel passeando lá atrás é para criar no imaginário dos crentes que ele é um agente dos planos de Deus pela volta de Jesus e pela consumação dos tempos. Conforme eu disse para vocês no início do vídeo, esse aqui não é um vídeo para iniciados, é um vídeo para quem não faz parte do clube, para quem não foi iniciado na seita, para vocês entenderem o que está por trás. Para vocês entenderem por quem que vocês estão sendo governados. Ficou longo pra cacete esse vídeo, eu vou me escornear agora na edição, mas é só para dizer para vocês o seguinte: não percam a fé na humanidade. Eu confesso que eu fiquei muito impactado pela carta de suicídio do Flávio Miliaccio, né? Mas eu vou deixar a palavra de Jesus Cristo para vocês. Ele disse certa vez o seguinte: aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Tá? Até o Cristo tinha noção de que a sociedade do nosso tempo seria mais complexa do que a sociedade do tempo dele. E se você tiver um pouquinho de humildade, você vai ver que a gente está vivendo problemas complexos e que certamente não serão mais complexos do que problemas vividos daqui a 200, 300, 400 anos. Se não derrubarem a mesquita de Al-Aqsa e botarem um templo no lugar antes. Então, gente, assim, recebam essa palavra de Jesus como um conforto. Em primeiro lugar, não se cobrem porque vocês se dedicaram e o mundo continua uma merda. Porque o mundo era uma merda 2000 anos atrás, há 3000, vai continuar sendo por um bom tempo. Agora, cada tempo tem os seus desafios, né? Então, em primeiro lugar, não se cobrem serem o remédio do mundo. Em segundo lugar, sejam humildes e aceitem, assim como Jesus de Nazaré, né, disse: olha, quem crê em mim fará coisas maiores que as minhas. Por quê? Conforme o tempo passa, as coisas vão ficando mais complexas, e aí a complexidade até nos chama, nos demanda soluções mais complexas. Entendam, gente. Cada tempo tem desafios complexos. A gente vai fazer a nossa parte, vai colaborar, mas não vai resolver o mundo, não vai solucionar tudo. Afinal de contas, nem aquele que os cristãos têm como Messias, né,
pretendeu resolver todos os problemas do mundo numa tacada só. Porque sabe que a história tem um desenrolar, cada época tem a sua complexidade, que chama os homens a resolvê-la, e aí, instigados pelos problemas de cada época, esses seres humanos vão fazer ações maiores e mais complexas do que foram feitas por homens antes, inclusive o Verbo encarnado. Então, gente, não perca a fé. Se você não tem fé, eu digo para você o seguinte: ame. Ame. Porque na falta da fé ou da esperança, o amor é capaz de te sustentar e o amor é capaz de te salvar. Tá bom, gente?